comédia, mistério e investigação com um pouquinho de drama, mas sem perder o humor. O filme de hoje é um dos últimos lançamentos da Netflix, The Thursday Murder Club. É a sua primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo, eu sou a Dai e aqui a gente fala sobre cinema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever. Quando eu penso em um filme engraçado com um tom de mistério, é desse tipo de filme que eu tô falando. The Thursday Murder Club é um filme de comédia / suspense / crime / mistério que conta a história de um grupo de aposentados que gostam de solucionar crimes que foram arquivados. Os nossos protagonistas nesse filme são Ibrahim, Elizabeth, Ron e Celia. E o diretor desse filme é o Chris Columbus. Ele dirigiu algumas grandes produções, como Esqueceram de Mim 1 e 2, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. Tem outros filmes, mas acho que esses seriam os principais. The Thursday Murder Club é um cozy mystery. Em tradução literal, seria um mistério aconchegante. E nesse estilo de filme, os assassinatos são tratados com humor, leveza e personagens mais carismáticos. Esse estilo de filme se diferencia de suspense sombrios porque ele traz um certo conforto e ele tem uma espécie de charme por trás, apesar do tema morte. Esse filme equilibra suspense e humor sem perder a seriedade do tema. O grupo de idosos protagonistas nesse filme, eles trazem uma versão completamente diferente do que se é esperado de pessoas da terceira idade, o estereótipo da terceira idade. Cada personagem reflete uma personalidade única com histórias de vida distintas, o que reflete diretamente nas falas e nos cenários que representam a personalidade de cada um. A Elizabeth, por exemplo, mora em um apartamento grandioso com um teto mais alto, mostrando muita imponência. A Joyce, por um outro lado, vive em um ambiente aconchegante e bem florido. E o Ron mora no sótão com estilo mais masculino, solteirão, e algumas das características ali do apartamento dele são as cervejas e o fliperama. O filme lida com a representatividade etária e mostra que inteligência, coragem e humor não têm idade. Alguns trechos desse filme, na verdade eu acho que é a história inteira, mas algumas partes em específico me levaram a essa conclusão porque eles levam muito a sério esse clube de investigação deles e cada um traz uma personalidade única e sabe exatamente qual é o seu papel ali dentro. O filme também aborda brevemente a questão do abandono de idosos, tanto em asilos como aqueles que acabam não recebendo visita de parentes. Tem uma parte nesse filme que uma policial vai até o asilo, esse lugar que eles moram, e tenta passar algumas dicas de segurança para eles. E uma das idosas faz um comentário que chama muita atenção. Ela fala o seguinte, que ela convidaria o ladrão para tomar um chá com ela. E aquela fala dela gerou uma comoção entre os idosos ali, como se todos eles concordassem com o que ela estava falando. Agora falando sobre a parte estética e cinematográfica, que eu sei que vocês gostam muito. Como o estilo visual contribuiu para que o assassinato se tornasse algo quase confortável de se assistir. A paleta de cores é quente, com tons de marrom, verde e amarelo, que trazem uma sensação de conforto, quase como se estivéssemos dentro de um romance aconchegante de assistir. E o plano de filmagem desse filme são planos médios e planos grandes com um traveling bem lento. O traveling a câmera é montada sobre um carrinho com trilhos e esse carrinho ele vai deslizando tanto em forma linear como em curvas. É bem parecido com os trilhos do trem nessa questão de ter as curvas ou ser linear. E ele tem movimentos bem suaves. E isso contribui para uma sensação fluida, envolvente e bem cinematográfica. Agora falando da minha visão pessoal desse filme, eu já esperava que fosse ficar bom por alguns motivos.
pontos. Primeiro, pela escolha dos personagens principais. Você provavelmente já assistiu algum filme com esses personagens e você sabe que eles entregam nas atuações bem únicas, distintas, mas não deixando de lado a própria personalidade. Então, você sabe que cada um deles ali tem uma personalidade bem específica. Um pouco mais ácida, um pouco mais garanhão, um pouco mais senhora fofinha, um pouco mais um tom investigativo ali, enfim, um parecido com um juiz, talvez. Isso reflete diretamente na atuação, você já sabe qual vai ser o papel de cada um ali. Então, quando a gente encontra essa mistura dentro do filme, não tem como dar errado, porque cada um ali sabe o que tá fazendo. E em segundo lugar, o diretor desse filme, que ele já dirigiu alguns dos meus filmes favoritos, então eu já sabia mais ou menos o que esperar da cinematografia desse filme. E eu imaginava mais ou menos como seria a linha de raciocínio desse roteiro, baseando em alguns outros filmes que eu já assisti nesse mesmo estilo. E eu acho que essas são as minhas considerações finais e é um filme que vale a pena assistir. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir e tá disponível lá na Netflix. Mas e aí, tem algum filme nesse estilo que você gosta muito? Já deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo roteiro.